E se o seu salário tivesse na mão do governo? Se ele pudesse dizer exatamente onde você pode e onde não pode gastar cada centavo que você recebe. Essa é uma possibilidade real quando se trata do Drex, a nova moeda digital do Banco Central. E o mais importante, já tem data para isso começar e tá pertinho disso acontecer. O Banco Central confirmou que a primeira fase do Drex vai ser lançada no segundo semestre de 2026. O detalhe que mais chamou a atenção foi o anúncio de que essa primeira versão não vai ter blockchain e ainda vai ter rastreabilidade total das transações. Quer entender o que esse absurdo significa para o seu dinheiro? Então vem comigo! Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, ou nem tanto, né? Esse negócio de Drex, toda vez a gente fala, né, Bruno? Dá até asco, né? Dá desespero. Repulsa. É isso, né? Você viu, né? O Banco Central disse que vai lançar o Drex, ou o Real Digital, em 2026. Só que eles vão deixar a blockchain de lado. Só para você se situar, Drex é a versão digital do real, criada e controlada pelo Banco Central. Mas olha só que louco, uma das poucas vantagens que o Drex tinha era rodar na blockchain, mas eles resolveram deixar de lado essa tecnologia, pelo menos por enquanto. O que deu errado é que o Banco Central está com dificuldade para unir a tecnologia blockchain com o nível de controle e supervisão que eles precisam e querem ter. Que existe a tecnologia da blockchain, mas o governo quer estar de olho. Ele precisa saber de onde entrou, com quem entrou e por que saiu. É né? justamente o contrário da essência da criação das criptomoedas, né? Isso que eu queria dizer, exatamente. A ideia é que a ferramenta escolhida esconda as transações de todos os participantes, exceto aqueles que estão envolvidos na transação. E também precisa permitir que o Banco Central veja a transação, claro, né? Tudo isso com a possibilidade de reverter as operações em caso, por exemplo, de pedido judicial. Ou seja, nada a ver com a blockchain, né? Onde todo mundo pode ter acesso, inclusive poder auditar as transações. Bem como na blockchain elas não são reversíveis, né? Ao contrário agora do que o BC pretende fazer. E aqui já dá pra gente começar a pensar no impacto disso pro seu e também pro meu bolso aqui. Você tá vendo que controle é uma palavra muito importante pro Banco Central, né? Mas calma que a gente chega lá. Já já a gente fala sobre um negócio chamado programabilidade. Vai ser difícil, né? E você vai entender direitinho o que está envolvido aí nessa história, nesse controle que o governo tanto busca. Mas no momento, o difícil está sendo encontrar uma blockchain que permita ao BC fazer tudo exatamente do jeito que ele quer. A ideia pode ser, inclusive, contratar uma empresa para fornecer a tecnologia que eles precisam, mas agora eles estão considerando desenvolver uma solução proprietária, feita sob medida. E não está dando a impressão de que eles estão com muita pressa para soltar isso? Tem isso também. A ideia para essa fase inicial do Drex ainda não é geral sair usando ele aí para poder pagar o pastel na feira, não. Por enquanto, o uso vai ser mais limitado só para instituições financeiras poderem conferir e atualizar o registro de dívidas ou garantias ligadas a um bem, que é chamado também de gravame. Se você não sabe, gravame é um registro que indica que um bem está vinculado a uma dívida. Tipo quando a pessoa financia um carro, sabe? Não dá para você vender o carro sem pagar a dívida, justamente por causa do gravame, um registro que indica uma vinculação de uma dívida. A partir de 2026, o Drex vai agilizar essa parte de registro e liquidação dos gravames. Em alguns testes do Banco Central, eles chegaram a experimentar o Drex até na venda tokenizada de imóveis, mas tokenização, até onde a gente sabe, é uma coisa da blockchain, né? E essa capacidade o Real Digital ainda não vai ter, pelo menos no princípio. Sabe quando você quer um aplicativo mais leve aí para você colocar no celular? Aí você procura a versão light dele? Sim. Então, mais ou menos isso que o Banco Central está tentando fazer aqui com o Drex. Eles vão lançar a versão light sem tokenização nem blockchain. Para poder lançar o Drex já no segundo semestre do ano que vem, a ideia é lançar um trem aí meio simplificado. Mas é uma implementação que vai acontecer em fases. O Bacen vai continuar discutindo blockchain e contratos inteligentes para o Drex. Mas por mais que o Drex acabe rodando na blockchain, é importante não confundir ele com as criptomoedas, que tem nada a ver, inclusive na essência, né? Na ideologia. Porque as criptos foram criadas como alternativa ao poder e aos abusos monetários que os governos cometem. Justamente o contrário. Então. Exatamente isso. O governo foi lá, e se eu fizesse isso pra mim também e usasse isso pra controlar as pessoas? Mesmo com essa tecnologia em comum nos bastidores, a proposta é muito diferente, né? O Bitcoin e o Ethereum, por exemplo, funcionam de forma descentralizada, sem um governo, sem um banco controlando as transações. É um monte de computadores rodando em rede, daí vem o blockchain, a cadeia de blocos,
registrando as operações. Já o Drex é uma CBDC, Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de banco central. Ele vai ser totalmente centralizado e controlado pelo governo. O valor vai ser fixo e atrelado ao real, né? Um Drex vai valer R$1. E claro, vai seguir as regras do BC. Mas não impede que o governo gere mais Drex, né, por exemplo? Sim, ele vai poder fazer a política monetária através do Drex, sem precisar dos bancos, que hoje precisa, né? O que nos leva aos pontos de preocupação. Vem cá, ó, presta atenção. Uma das funções das CBDCs que os governos mais amam é a tal, que a gente falou agora há pouco, programabilidade. Tanto é que foi justamente aí que a blockchain que o Bacen estava olhando esbarrou. Eles precisavam equilibrar os critérios de privacidade sem abrir mão da programabilidade. Eles não querem abrir mão disso. Mas o que significa essa tal programabilidade, hein, Bruno? Peguei você agora. E agora, hein? Poder modificar o sistema? É isso? De acordo com o jogo deles? Exatamente isso. Olha Matou aí. a pau. Significa que o dinheiro pode vir com regras embutidas sobre como, quando e onde ele pode ser usado. Parece estranho? Então pensa mais um pouquinho que você vai ver que não é tão estranho assim, ó. É tipo, sabe o Vale Alimentação, Bruno? Uhum. É dinheiro, né? Mas só serve pra quê? Pra fazer compra nos mercados que aceitam benefício, né? No caso do Drex, que é uma moeda 100% digital, essa limitação poderia ser aplicada a qualquer quantia de qualquer origem. A programabilidade abre um leque aí enorme de possibilidades nefastas, eu diria. Para um governo, claro. De um lado, claro, poderia melhorar a eficiência de políticas públicas, permitindo sim que auxílios e subsídios fossem usados só para o fim proposto. Teria menos fraudes, menos desvios, né? Só que do outro lado também poderia ser usado para impor restrições que limitassem a liberdade financeira do nobre cidadão de bem. Isso poderia ser feito por razões econômicas, políticas, ideológicas. Já pensou? Vou te dar um exemplo, ó. Na pandemia, o governo poderia restringir você de comprar só no comércio do bairro, por exemplo. Ou até de limitar a quantidade de água que você pode comprar, de repente, numa enchente. Papel higiênico. Papel higiênico. Isso aí vai ter uma guerra mundial. Prioridades, Bruno. Em caso de uma guerra, uma catástrofe, limpar o bumbum é a coisa mais importante a ser feita. Principalmente para os americanos. Eles podem realmente limitar um bem que esteja em falta para controlar o preço daquele bem. Se isso vai ser bom para você ou não é outra história. Ou limitar a gente a comprar só produtos nacionais, por exemplo. Por exemplo, exatamente, uma política restritiva. É claro que o Banco Central não falou que o Drex vai ter esse tipo de função restritiva, mas do ponto de vista técnico, e esse que é o ponto, abrir a porta, deixar tudo isso tranquilo para poder ser implementado, inclusive para um governo que você não gosta. É uma questão de liberdade. Você trabalha, recebe o seu dinheiro, você quer gastar do jeito que você quiser. É sagrado esse direito, né? Você perdeu sagrado. tempo de vida, então seu salário, dinheiro que você gasta aí, que às vezes você não controla direito, você está jogando fora quase que literalmente tempo de vida que você não curtiu com a sua família, que você não fez alguma coisa de lazer para você, né? Você dedicou para um emprego para ganhar dinheiro e esse direito, né? Esse bem que você tem, a propriedade privada deveria ser inviolável e sagrada. E a gente já é obrigado a pagar impostos, já é obrigado a pagar por serviços mal prestados. Exatamente. Ainda vão controlar o que sobra. Exatamente. Olha que loucura, que insensatez, né? E é justamente nesse ponto que surgem as discussões e até as preocupações sobre até onde o controle do dinheiro pode chegar. Aliás, se até esse ponto do vídeo você ainda não se sensibilizou, você não ficou preocupado com isso, vai mudar agora, vamos ver? Vamos imaginar aqui alguns cenários para a gente entender o alcance dessa tecnologia. Vamos começar pelo lado positivo, com muita força de vontade aqui, Bruno. Vamos lá. O Drex poderia permitir que os benefícios sociais fossem entregues diretamente na conta dos cidadãos, sem intermediários, sem fraude, sem roubo no meio. Um programa de auxílio poderia ser usado só para compra de alimentos, por exemplo? Poderia garantir que aquele dinheiro fosse usado só em mercados e padarias? O que impediria o uso indevido, sabe? A pessoa não conseguiria, por exemplo, fazer
o saque para depositar em outra conta, usar aquele dinheiro lá no jogo do tigrinho, que é raro, mas acontece sempre, ou um dos zilhões de sites de apostas esportivas que existem por aí. Essa limitação, não vou dizer que não é interessante, né? O Drex também poderia simplificar financiamentos e empréstimos por meio da automatização de regras e prazos. Veja bem, um negócio tokenizado, Bruno, você poderia colocar a sua casa em garantia num empréstimo, por exemplo, sem uma instituição financeira por trás. Olha que loucura isso, cara. Diretamente pelos smart contracts, os contratos inteligentes. Mas claro que existe o outro lado, o dark side of the moon, né, Bruno? Bastante, tá bem grande esse lado. O lado que existe e exige a nossa atenção. Imagina receber o seu salário e só poder gastar em determinados produtos e serviços. Ou se você se dá conta que uma parte do seu dinheiro tem prazo de validade, Bruno. Olha isso. Não, precisa gastar o dinheiro. Exato. Parece exagero no dia de hoje, até parece, né? Lembra a ficção científica, Big Brother, né? George Orwell, né? Jorge quem? Jorginho? Jorginho Orwell. Parece até 1984, né? Mas lembra você que um político, um governo desesperado é capaz de fazer coisas indizíveis. Então, olha só, ó o desespero para soltar isso rapidamente, uma coisa que não deu certo, que era usar blockchain, e acho que falta debate, né? Falta, com certeza. Um debate aberto, né? Que é o que não temos, né? Pessoas pensarem nisso, prós e contras, e a gente decidiu. E o engraçado, se não fosse trágico, que isso acabou virando um projeto de Estado, não de governo, até porque o BC ele é independente mesmo. Mas ele sobreviveu à direita, agora está passando na esquerda. Veja bem, né? Você fica olhando, pensando assim que um lado quer o seu bem e o outro quer o seu mal, não sei não, hein? Em um cenário hipotético de atividade econômica lenta, por exemplo, né, o governo poderia te obrigar a gastar para estimular a economia. Em um cenário mais extremo, as compras de determinados itens poderiam ser bloqueadas com base meramente em decisões políticas ou políticas econômicas de contenção de consumo. Se aumentar a Selic não está resolvendo para diminuir o consumo, pronto, é só colocar uma trava ali no seu próprio dinheiro, já pensou? Mais uma vez, isso que a gente está falando aqui não está nos planos oficiais do Banco Central. Mas são situações tecnicamente possíveis quando o dinheiro deixa de existir em papel e passa a funcionar na forma de um código controlado por um sistema. E é justamente nesse e se acontecer, né, que está a discussão mais importante sobre o Drex. Sabe, inovação é uma coisa fantástica, só que toda inovação traz ganhos e riscos. E no caso do Drex, a gente está falando aqui de uma inovação liderada pelo governo. De um lado tem a promessa de eficiência, segurança, maior contra fraudes e de maior inclusão financeira. Por exemplo, né, poderia ter uma reversão, Bruno, do dinheiro caso você tenha sido vítima de um golpe. É verdade. Por que não? Só que do outro lado tem essa possibilidade nefasta aí de um nível de controle absoluto sobre o dinheiro que nunca existiu na história do Brasil. Na China, moeda estatal, moeda digital, a CBDC deles é uma coisa que já é usada em grande escala. E combinando elas com outros sistemas, dá para fazer um monitoramento total dos cidadãos, né? De todas as transações do povo. Até rastreio onde você tá também, né, Bruno? Com certeza. Em outros lugares, tipo a Nigéria e as Bahamas, os projetos das CBDCs enfrentaram resistência justamente pelo receio da perda de privacidade e autonomia. Esse artigo aqui da Universidade de Cornell comentou um negócio muito interessante sobre a Naira, que é a moeda digital da Nigéria. O artigo falou assim, ó: infelizmente, as medidas contra a lavagem de dinheiro podem ser vistas pelos usuários como uma violação de privacidade, com o governo podendo monitorar todo o seu dinheiro e potencialmente usar essas informações para controle. Isso nos leva ao maior problema do Naira, a centralização. O Naira parece ter sido criado para preservar o máximo possível do poder governamental, fecha aspas. Tanto é que essa matéria aqui do Yahoo Finance trouxe um alerta. A rejeição da CBDC pelos nigerianos é um alerta para outros países. Nas Bahamas também teve treta com a moeda digital do governo de lá. O povo também não quis saber da CBDC coisíssima nenhuma, e aí o governo arrumou um jeitinho de fazer todo mundo usar, sabe qual, Bruno? Obrigou, claro. Inclusive, essa matéria aqui fez um comentário deveras sagaz. Eles comentaram assim, ó: diante das circunstâncias semelhantes, qualquer empresa privada provavelmente fecharia as portas.
O Banco Central, no entanto, parece ter outros planos em mente. Mas a Bahamas não é paraíso fiscal? Pois é, cara. Só para os ricos? Exatamente, ou para quem é é de fora. Ah, entendi. Para os cidadãos, eles querem muito bem controlados. Traga o dinheiro que eu não conto para ninguém, É mas isso aí. gastar Aqui dentro a gente quer saber tudo. Eles estavam oferecendo incentivos para o povo usar a CBDC de lá, mas nem com incentivo o povo aderiu. E aí eles partiram para a regulamentação mesmo, forçando os bancos a distribuir a moeda digital do governo. Mas e no Brasil, será que isso tudo vai acontecer? Ó, tudo bem, a gente não é a China ainda. Mas a tecnologia é a mesma base. O que define se ela vai ser usada para o bem ou para o mal, para aumentar ou diminuir as liberdades, são as regras que vão ser aplicadas e também o nível de crueldade, de sanidade do governante corrente. Saca essa sobra, não? No próprio código, você tá achando que a gente tá viajando aqui, ó? São linhas do próprio código que o Brunão tá colocando na tela aqui para você. Olha o nome, inclusive, das funções, Brunão. Vamos lá. Desabilitar conta, congelar valor, mover saldo à força, queimar saldo. Olha só, não precisa nem pensar na frente. Vamos pensar para trás no Brasil, no histórico nosso. Histórico de atleta nosso. Tudo isso aí já aconteceu no passado, de outras formas, não foi de forma tão tecnológica assim. E olha onde a gente chegou, né? Tem total razão, total razão. Se você não tem medo disso, eu sinceramente não sei mais como te convencer. A pergunta que eu quero deixar para você refletir e também para você comentar aqui embaixo é a seguinte: até que ponto você confia que essas regras nunca vão ser usadas contra o nobre cidadão de bem? Conta aí para mim o que você acha. E você tem a chance também de fazer esse vídeo, você viu que alguns países aí estão até afrouxando a regra, né? Pela rejeição das pessoas que tiveram quanto a essa desgraça chamada CBDC e Drex. Aproveita para mandar esse vídeo para um maior número de pessoas, manda para todo mundo, porque eu acho que é o único jeito que a gente tem de resolver, enquanto ainda tem uma democracia, né, Bruno? Enquanto a gente ainda pode falar alguma coisa aqui. É o debate que a gente consegue fazer aqui, em redes sociais, no canal do YouTube, é a forma que a gente tem voz. Exatamente. Né? Pressiona também o seu deputado, o seu senador que você elegeu, manda para ele esse vídeo, manda um e-mail para ele também, para que a gente tenha a chance de pelo menos ser ouvidos, né, Bruno? Nessa história toda, porque esse é o princípio básico de uma democracia. E aproveita para deixar aquele comentário para mostrar que você ficou com a gente até o final. Qual que é, Bruno? Pode ser aquele lá que tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. É isso aí. Escreve aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tudo de bom. Tchau.